E hoje nós temos um quadro Crescer e Conquistar, falando de vida, família e negócios aqui na Cultura com o Anderson Cristofoletti. O Anderson já está por aqui. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos ouvintes. Quero desde já parabenizar pelo programa. Obrigado, nosso Anderson. primeiro quadro teve uma repercussão muito Que legal. bom, legal, Recebi né? muitas mensagens e agora levanta, né? Muitas pessoas ouvindo a rádio. Parabéns ao Ney, parabéns à Rádio Cultura, parabéns ao seu trabalho aqui, toda a equipe, que tem sido realmente uma bênção aí na vida da Parabéns cidade. ao Anderson, porque é o Anderson que faz o quadro. Né? A todos nós, fazemos em conjunto. Mas ele é que traz as boas novas. Bom, hoje a gente vamos fazer o quê? Recapitular, porque nós estamos falando das 4 maestrias. 4 maestrias da vida, né? Da vida. São as leis que regem a vida, e principalmente quando você se alinha a essas 4 maestrias, você tem muito mais chance, ou certamente você vai alcançar uma vida abundante, uma vida em paz, uma vida com resultado, uma vida que valeu a pena ser vivida. E nós falamos na última semana a segunda maestria, né? A maestria emocional. Obrigado. Por que a maestria emocional ela é importante? Porque ela vai lidar com a inteligência emocional. Quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de autocontrole da mente e do coração. Inteligência emocional nada mais é do que você ter o domínio das suas emoções e não deixar que as suas emoções te dominem. Quando você tem esse controle, você é uma pessoa mais organizada, você é uma pessoa que tende a não ficar muito desmotivado, tende a não ter muita tristeza, não ter as doenças psicossomáticas que a vida amplia, porque você tem o controle, você consegue eliminar a ansiedade, ou eliminar não, mas você consegue ter muito mais controle. Nós estamos falando de controle de emoção. E hoje, e ainda falando da segunda maestria emocional, quando você tem esse autoconhecimento, esse autocontrole e consegue trazer esse diagnóstico, você tem então um sentido de vida para seguir. Nós deixamos até algumas perguntas no último programa, onde você está em sua vida. Você tem um diagnóstico fácil, porque você não é levado pela emoção, você não se frustra com o resultado que você possa estar enfrentando, mas você se autoavalia e você diagnostica o resultado. Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Se é um resultado bom, é porque você traçou alguma coisa que te trouxe a isso. Se é um resultado ruim, é porque certamente ao longo desse período de vida, você semeou coisas que te trouxe a esse resultado. E a responsabilidade é sua, né? A tendência muitas vezes de você não ter o controle emocional é terceirizar a responsabilidade, terceiriza para o cônjuge, terceiriza para o patrão, terceiriza para a crise mundial e não assume o controle, né? Não assume a responsabilidade dos seus resultados. E aí você tendo esse controle emocional, você está pronto então para traçar uma meta, um objetivo de vida, onde você quer chegar. E mais do que isso, como que você vai chegar lá? Então tudo isso é uma decisão, Jorge, tá dentro de você. Você tem que trazer isso para o seu hoje, principalmente. Tira o que o passado está angustiando, tira as crenças limitantes, tira os pensamentos sabotadores e foca agora no futuro, né? Onde você quer chegar e como você vai chegar lá. E aí vem a primeira maestria que nós vamos falar hoje. Muito bem. Então, esse foi o resumo aí, né, da segunda maestria, né, para a gente recapitular. E agora nós vamos conhecer a primeira maestria. São 4, né? Isso. Já fizemos uma, mas o Anderson resolveu começar pela segunda. Exatamente. Ele vai explicar por quê. Vamos lá, então. Ô Jorge, eu falo assim, nós poderíamos comparar a primeira maestria com a segunda sendo da seguinte forma: a primeira maestria é você, a segunda maestria é você, a primeira maestria é o alimento que você precisa comer. Às vezes você tem todos os alimentos bons, mas o seu corpo não está podendo se alimentar, ou não se alimenta. Então pode ser a melhor comida que for, se você não pode se alimentar com ela, não adianta nada. Então eu comparo a primeira maestria, a segunda maestria dessa maneira. Entendi. A segunda maestria emocional somos nós. A primeira maestria é a espiritualidade. É a maestria espiritual, que é o alimento, é aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai nos encher, vai nos trazer saúde. E se eu não estiver bem emocionalmente preparado, eu não vou conseguir assimilar a primeira maestria, que é a espiritualidade. Eu não vou conseguir uma conexão com o Criador, não vou conseguir uma conexão com o Eterno, uma conexão com o Divino.
Então, quando você não está bem emocionalmente, você não tem acesso à espiritualidade. Olha que interessante. Só uma pergunta. Vamos lá. Posso fazer? Claro. Espiritualidade é sinônimo de religião? Não, de forma Não. alguma. De forma alguma. Quando nós tratamos em espiritualidade, nós estamos falando de uma conexão com o sobrenatural. Pode ser que para muitas pessoas a religião seja o que norteia, mas eu quero ir um pouco mais fundo do que isso. Eu quero entrar realmente na conexão entre você e o seu Criador. Todas as religiões vão dizer que todas as religiões levam a Deus. Então, tira as religiões da frente agora e faz uma conexão entre você e Deus. Ponto. Agora, a partir disso, você pode nortear e fundamentar a tua fé com base naquilo que te faz sentido. No nosso caso, para mim, no meu caso, quando nós criamos esse estudo, esse projeto das 4 maestrias, para mim faz sentido a Bíblia Sagrada. Faz sentido ela por vários motivos. Porque já foi testado no tempo, são aí quase, entre os seus primeiros escritos até hoje, nós estamos falando de 5.000 anos, perdurou por várias gerações, está no mundo todo. O nosso país hoje é em torno aí de, o censo, o último que eu vi algum tempo atrás, era mais de 90% das pessoas que se declaram cristãs, ou seja, o fundamento do cristianismo é a Bíblia. Então você percebe que o nosso povo é um povo cristão. A nossa Constituição, ela dá essa liberdade de crer, ela reconhece Deus. Então você percebe que a espiritualidade está ligada. Para nós, para esse projeto que nós estamos desenvolvendo, temos desenvolvido e tem feito sentido não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que têm alcançado sucesso, é fundamentar essa primeira maestria, a espiritualidade, na Bíblia Sagrada. Mas não é aquela Bíblia aberta que muitas vezes fica lá em casa, na estante. Em cima de uma estante. Tem que levar em consideração isso. Sim. Porque ela por si mesma ela é um livro com escritos, com letras. Impresso, né? Impresso. O conteúdo dela, o conhecimento do seu conteúdo é o que vai gerar em nós essa maestria espiritual ou essa espiritualidade. E olha só, os seus escritos por si mesmos vêm falar de todas essas maestrias que nós estamos falando. Então veja que, por mais que nós falamos de inteligência emocional, olha por exemplo o que Salomão falou, e ali está em Provérbios 4:23, sobre a maestria 2, a maestria emocional, há pelo menos 1.000 anos, um pouco menos, 700 a 1.000 anos antes de Cristo. Ele falou assim que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. Aí vem as traduções, as saídas da vida, a fonte da vida, a direção da vida. Em uma tradução na linguagem de hoje vai dizer o quê? Guarda a tua mente, pois vida e morte vai depender da sua mente. Então você vê essa conexão já lá por Salomão na Bíblia Sagrada, falando que é muito importante você guardar o seu emocional, porque você tem saída, fonte e direção. Agora, por que no coração? Porque é no seu coração que você tem a conexão com a espiritualidade. E o coração quer dizer mente. A mente, Isso. o cérebro. Né? Eu falo assim, que o coração não é o que pulsa sangue. Exatamente. Não é o órgão, não é o músculo. É o que pulsa sentimentos. Exatamente. É o que ama, é o que tá odeia. Aqui no teu cérebro, no teu emocional. Exatamente, é o que ama, o que odeia. É aquele que ora chora de alegria, na mesma hora chora de tristeza. Esse coração, exatamente. Né? E quando nós abrimos então para falar da espiritualidade ou da maestria espiritual, então nós estamos falando de buscar conhecimento. Por isso que eu não gosto de fundamentar na religião, porque a religião você pode praticar bem, pode não praticar, você vai ouvir alguma coisa e vai seguir muitas vezes os homens que cuidam daquela religião. Quando eu estou falando aqui da maestria espiritual, nós vamos olhar para a Bíblia e o seu conteúdo e os seus escritos, porque nós entendemos que ali Deus usa homens e mulheres, Deus usa o ser humano para relatar ao próprio ser humano a sua vontade. A Bíblia, por exemplo, tem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E ele diz assim, que aquele que ouve a sua voz, né, e aquele que pratica a sua palavra, é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. E aí vieram as tempestades, chocou-se contra ela e não se ruiu, porque ela estava firme. Já o homem insensato é aquele que não ouve e não as pratica, que construiu a sua casa em uma areia. Olha que interessante, veio a tempestade, por não estar alicerçada numa rocha, desmoronou. Então o ensinamento do mestre ele diz o quê? Se nós praticarmos o ensinamento bíblico,
entendendo ele, fundamentando ele, razão, eu estou falando de razão, não estou falando de apenas uma simples crença. Você está construindo a sua casa, você está construindo a sua vida, a sua família em uma rocha para aguentar aí as tempestades que vão vir. Faz sentido isso? Claro. E quando então eu abro a Bíblia para ver isso, depois nós vamos falar da promessa. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Por que eu abro a maestria da espiritualidade como algo importante? Isso eu tenho que guardar meu coração. Porque é na maestria espiritual que eu vou achar o sentido de vida, que eu vou achar o propósito de vida, que eu vou encontrar a minha missão de vida. Muitas pessoas não sabem nem por que nasceu. Lembra que nós comentamos a metáfora da folha seca e da semente? Tem uma vida que é jogada daqui para lá porque não tem propósito. E ter o propósito é ser uma semente e Deus ser o agricultor. Ele vai plantar no lugar certo. E eu, assim, acabei escrevendo, gosto muito de escrever e escrever principalmente metáforas. Eu tive, assim, uma sensibilidade, uma revelação, aquilo que fizer sentido, de uma metáfora para tentar explicar um pouquinho sobre missão de vida e propósito de vida com o viés da espiritualidade. Eu falo assim que eu comparo a vida como sendo do meu nascimento, a missão de vida do meu nascimento até a minha morte. Existe uma missão para eu cumprir durante todo esse período. Essa é a minha missão de vida. Tudo que eu tenho que fazer, ela está nesse caminho. O propósito de vida são os acontecimentos no hoje. Hoje eu estou aqui nesse momento na rádio trazendo o meu propósito de vida. Olha que interessante. Só que para a gente entender isso todos os dias, que é uma decisão diária entrar no propósito de vida que Deus nos dá diariamente, eu comparo esse propósito com uma linha de ônibus. Sabe a linha do ônibus? Você vai no ponto do ônibus, você pega ele e vai até o destino, até o ponto final dele. Eu chamo o propósito de vida como sendo, diariamente Deus tem esse ônibus preparado para a gente. O nosso esforço é sair da nossa casa, pegar um preço pequeno. É lógico que tudo tem um preço, a gente tem esse sacrifício, a gente tem esse movimento necessário. Ir até o ponto de ônibus que a gente tem que escolher naquele dia, entrar nesse ônibus, e a partir desse momento, a sua vida ela está no controle do ônibus. Você vai chegar no lugar que você tem que chegar. A parte de segurança é por responsabilidade do proprietário, não é assim? É uma analogia, uma metáfora. Tudo que vai acontecer ali já fugiu da sua responsabilidade. Tudo. Se o ônibus quebrar, a responsabilidade é de quem? Sim. É do prestador de serviço. É uma analogia que eu estou fazendo da propósito de vida na maestria espiritual. Só que, qual é a decisão que a gente toma todos os dias? A maior parte, né, das pessoas relacionando com a vida. A gente pega, vou comprar um carro porque eu vou mais rápido. Eu vou de carro. Então você passa a querer conduzir a sua vida do seu jeito. Então você escolhe. Só que para isso, o que é mais barato? Uma passagem de ônibus ou um veículo? Pois é. Muito mais caro o veículo. Você percebe que você vai ter que trabalhar mais. A segurança é toda sua, responsabilidade sua. Você vai escolher caminhos para você chegar. Então você percebe que você tira o controle das mãos daquele que deveria direcionar e te levar seguramente para aquele local e passa a assumir o seu controle. E aqui que está o grande perigo, quando a gente perde essa sensibilidade do nosso propósito de vida e começamos a assumir riscos por nossa conta, perdemos a conexão com o alto e passamos a atuar numa vida muitas vezes desgarrada, porque você pode pegar um atalho, querer um atalho, um desvio, pode ter acidentes ali no meio que a responsabilidade é toda sua, mas pior que isso. Quando você vai com o ônibus, na nossa analogia, na nossa metáfora, você tem que ir preparado para quê? Você tem que ir preparado com as coisas que você vai levar na sua mochila só. Você não leva bagagem a mais nem a menos. Você vai ter relação com outras pessoas, conexão. Você vai exercer seus dons, você vai exercer seus talentos. Tudo o que for necessário seu naquele período, daquele caminho, vai ser colocado como oportunidade e possibilidade. Quando você quer levar sua vida por conta própria, você perde relacionamentos, você perde contato com pessoas, você perde a possibilidade de exercer muitas vezes seus dons e talentos. É lógico que eu estou fazendo uma analogia muito ampla, mas só para nós entendermos o que é a maestria espiritual. É você deixar de querer fazer a sua vontade,
ou seguir do seu jeito, com seus conceitos, com seus preconceitos, com seus julgamentos, com aquilo que você acha que é, para abrir mão para aquele que conhece todas as coisas, que é o Criador, que já tem um projeto preparado, que já tem um caminho direcionado, e o seu caminho é de paz, o seu caminho é de vida, o seu caminho é glorioso, e eu provo isso dentro da fundamentação bíblica também. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, claro. Anderson. Bem, você está dizendo que, para você, a maestria da espiritualidade está toda ela baseada, não é? Sustentada pela Bíblia Sagrada. Não é isso? Para você. Exatamente. Não é? Tem muitos ouvintes, muitas pessoas ouvindo o programa, e muitas pessoas que têm maneiras diferentes de encarar espiritualidade. Sim, claro. Não é? E aí eu tenho um eu conselho. Que você falasse sobre isso. E qual que é o meu conselho? Ela deve fundamentar a religião dela, a fé dela, em algum ensinamento, em algum conceito. Então ela deve procurar nesse conceito ou nesse fundamento qual é a direção de missão de vida e propósito de vida para ela. Eu consegui encontrar, e aí eu tenho aqui várias fundamentações que nós vamos passar, que eu chamo isso de promessas de Deus para nós nesse caminho, que me fez sentido e que me trouxe resultados. E aí a pessoa tem que avaliar, cada um avalia a si mesmo. A própria Bíblia vai dizer, cada um examine-se o homem, pois a si mesmo, e faça o julgamento daquilo que deve seguir ou não. Cada um faz a sua autoanálise. Exatamente. Tá tendo resultado? Tá te levando? Porque eu não estou falando aqui agora da fé de salvação. Sim. Eu não estou falando aqui agora relacionado à salvação. Eu estou falando aqui da condução do Criador para a sua criação. Tá, então criador, é diferente. Criatura, a relação. Porque, Jorge, tem umas coisas que até alguns da minha denominação ou dos evangélicos muitas vezes não entendem quando eu falo isso. Uma coisa é a gente entender o caminho da salvação, que a Bíblia vai tratar isso e a gente vai explicar isso dentro da nossa fé, por meio de Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Uma coisa é a salvação, a outra coisa é nós entendermos a prosperidade. Porque o sol, por exemplo, nasce só para aquele que está salvo? Não, para todos. A chuva cai só para aquele que está salvo? Para justos e injustos. A hora que vem a tempestade que estraga a colheita, estraga só de quem não é salvo? Não, de todos. Então você percebe que Deus ele está trabalhando com o homem porque ele ama o homem, é a criação dele, é a perfeição dele. Uma coisa é a salvação, e que isso aí nós vamos resolver na teologia, nós vamos resolver na fé. A outra coisa é entendermos que Deus está cuidando de todo mundo. E nós precisamos nos alinhar aos propósitos dele. E aqui a Bíblia vai nos explicar, e a Bíblia explica com muitos detalhes, todos esses caminhos, todos essas promessas, como eu alinhar a minha vida espiritual, que aí eu vou alinhar vai fazer sentido na minha vida emocional. Com essas duas maestrias eu abro as possibilidades para as próximas duas. E aí eu só vou revelar no próximo programa a próxima maestria. Então, portanto, a importância sobremaneira da maestria espiritual. Porque ela vai te alimentar, ela vai te dar força, ela vai te dar luz, ela vai te dar poder, ela vai te dar solução. Ela te alimenta. Ela te alimenta. Por isso que eu chamei essência. Eu chamei essa de alimento. Porque um coração que não esteja preparado, ou uma vida que não esteja preparada para receber esse alimento, vai ser só mais um conteúdo. Vai ser só mais um mero adendo à sua vida. Mas quando você se alimenta disso, isso produz na tua vida uma força sobrenatural. Uma força que te faz muitas vezes sair de doença, faz você sair de fracassos, de falência, até mesmo pessoas indo para divórcio, indo para problemas financeiros, você consegue reorientar e reorganizar tudo isso. Muito bem, nós estamos com o quadro Crescer e Conquistar, falando de vida, família e negócio, com o Anderson Cristofoletti, que é coach, né? É teólogo, coach, advogado, né? Contabilista, é o homem dos 7 instrumentos. Né? Mas eu falo que é tudo uma coisa só. Mas é uma coisa só. Ajudar pessoas. É verdade. Anderson, você falou sobre prosperidade, né? A palavra prosperidade. O que é? Vamos definir prosperidade. Quando fala em prosperidade, as pessoas logo pensam em dinheiro, fartura, carro, casa,
fama, sucesso, Isso. próspero, ser próspero. Mas o que é prosperidade? Eu tenho um conceito para prosperidade que vai transcender isso. O conceito, por exemplo, de sucesso, para um é diferente para outro. Tá. Para algumas pessoas, simplesmente ter no final do mês o arroz e feijão já é motivo de se sentir próspero. Ter ali a família em volta da mesa, ter a tranquilidade de estar numa casa própria. O conceito de prosperidade é um conceito muito íntimo, muito pessoal. E não tem como nós diagnosticarmos a prosperidade num sentido mais amplo. Prosperidade é isso. Prosperidade, no meu entendimento de ser, é estar vivendo uma vida satisfatória dentro de mim mesmo. Se eu me sinto satisfeito, se eu me sinto completo, se eu me sinto realizado, se eu me sinto fazendo o bem para a humanidade, se eu me sinto que tudo aquilo que eu preciso para sobreviver está ali, e isso está me trazendo alegria, paz e felicidade, eu sou uma pessoa próspera. Quer dizer que se eu tenho uma tarefa, ou eu tenho um projeto, e eu consigo executar aquela tarefa, executar aquele projeto da forma que queria, eu sou próspero. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque assim, se eu trouxer para a maestria espiritual, porque quando a gente traça metas, se eu conquistar uma casa própria, eu vou ser feliz. Olha só que meta perigosa. Ele coloca a felicidade toda na dependência da casa. E de repente não, de repente Deus pode dar para ele a condição de ele pagar um aluguel e morar muito bem. É uma forma de você viver bem. A questão não está no conquistar em si. A questão está em você ter uma vida tranquila e plena naquilo que você está executando. É lógico que você tem o direito, você pode traçar metas, você pode traçar objetivos, você pode ousar, você pode tirar os muros que prendem você e ousar. Por quê? Porque a própria maestria espiritual vai te permitir isso. Você, como ser humano, você tem o direito de crescer. Você vai envelhecer, não vai, Jorge? Todos vamos envelhecer. Já estou envelhecendo. Esse é um direito que nós temos, de envelhecer. Nós também temos um direito que está na nossa criação de conquistar. E aí eu posso sim estabelecer metas, só que daí vai depender das outras duas maestrias que nós vamos falar, futuras, de como você pode alcançar cada vez mais na sua vida, mas mantendo a satisfação. Por quê? Tem muitas pessoas hoje que têm posses, têm dinheiro, tem tudo para ser feliz, mas não é. E será que essas pessoas já perguntou por quê? Eu posso te fazer mais uma pergunta? Claro, vamos lá. Está interessante o tema, né? Seguinte, quando você fala que a tua espiritualidade está sustentada toda ela na Bíblia Sagrada, então vamos partir desse princípio, né? Dos exemplos bíblicos. Quando a gente olha lá no Velho Testamento sobre a vida de Abraão, né? De Abraão, conhecido como pai, né? Pai da fé. Sim. Os escritos sagrados, os cânones dizem que Abraão era um homem rico. Tá. De posses, não é isso? Sim. Né? Não só de posses. Sim, mas vamos, rico, não é? Próspero no sentido de que tinha muitas propriedades, enfim, bens também, né? Aí quando você vem aqui para a Nova Aliança, o chamado Novo Testamento, quando Jesus fala nos Evangelhos, ele diz o seguinte, uma frase dita por Jesus: é mais fácil um camelo atravessar pelo fundo do buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Só que a gente vê lá Abraão, um homem rico. A gente vê Salomão, o rei Salomão, um dos mais ricos da história. Ele pediu sabedoria a Deus, deu conhecimento, sabedoria e poder, riqueza e poder. Isso. Poder, além da riqueza. Sim. E por que é mais fácil, então? Você entrou certinho na onde a gente precisa entender o porquê conhecer a espiritualidade, o porquê conhecer a Bíblia a fundo, para que a gente possa tirar o direcionamento certo. Vamos tratar duas histórias diferentes aqui. Quando Jesus fala, é mais fácil um rico passar, é mais fácil um camelo passar pelo fundo do buraco de uma agulha. Essa agulha ele não estava referindo a uma agulha. Sim, são os canais, né, de passagem, nas montanhas, onde o camelo carregado com um monte de coisa dentro tinha que fazer as suas manobras e muitas vezes deixar para trás a sua riqueza
ou a riqueza que estava Da carga que na tá carga do carregando. camelo para ele passar. Porque era estreito, era Isso. difícil. E quando Jesus estava falando isso daí, ele estava mencionando que se a sua riqueza for mais importante que você, certamente você não vai passar Por esse espaço. por esse espaço. Então você tem que deixar a sua riqueza como algo como algo acessório. Não é o E mais a importante. sua não na é sua o mais vida. importante. Então a menção de Jesus, porque nesse contexto bíblico ele está falando de um rapaz que ele fala para ele: vende tudo que você tem aos pobres e vem e me segue. Que foi um teste do coração. Sim, sim. Foi naquele momento. E aí esse jovem foi embora triste, porque era muito rico. ele não queria abrir. Então, essa menção de tirar a riqueza da frente, ele poderia ter continuado seguindo a Jesus rico. Ou melhor, se naquele momento fizesse sentido para ele abrir mão dessa riqueza em prol a seguir, certamente ele seria duplamente honrado, ele seria restaurado em toda a sua Então é riqueza. possível dizer que nós temos duas riquezas. Dos bens materiais e a riqueza espiritual. Eu chamo uma só de riqueza. É o conjunto? Não. A riqueza que você tem é a vida sua, a possibilidade de você conquistar, a possibilidade de você crescer, Interior. de você desenvolver. Essa é a sua riqueza. Essa é a sua É riqueza. porque você pode perguntar para a pessoa mais rica se ela está satisfeita com a riqueza dela, ela vai dizer que ela quer mais. Então, para ela nunca é riqueza. Insatisfação. Riqueza Nunca não tem. está satisfeito. Não. Tanto é que uma pessoa E tem quem pobre, diga que está muito, olha só, tá muito infeliz. uma pessoa pobre, desempregada, com muitos problemas, às vezes ela está ali com a criança dela, ela chama a criança de riqueza. A minha riqueza. Ela Sim, se sente rica pelo sim, simples fato claro. de ter vida e dar a vida. Então o conceito de prosperidade hoje, ele é um conceito muito vinculado a resultado. E isso está trazendo angústia, está trazendo frustração, está trazendo tristeza. É um dos problemas. Contudo, por não ser trabalhado com a maestria emocional e espiritual em conjunto. Porque se for em conjunto, certamente você vai adquirir, você vai ter bens, você vai... Não existe esse conceito de quando você vai para a espiritualidade você vai ser pobre. É o contrário disso. E eu provo isso nas promessas de Deus bíblicas para a gente. Se eu puder, Mas então, a gente pode entrar nisso. Que um determinado conceito que existe, algumas pessoas dizem o seguinte, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, e pessoas cristãs, que ser rico, ter muito dinheiro é pecado. Isso é um mito, não é uma realidade. Aí depende, né? Depende Como? o que é o conceito de riqueza para ele. Porque assim, a Bíblia vai falar, que vai chamar o dinheiro, né, de um Deus mamon, né? Ele vai chamar. Sim. E aí tem vários princípios bíblicos que diz que você não pode beber em 2 cálices, você não pode... se essa riqueza não vem de Deus, se essa riqueza não está ligada à sua missão de vida, ao seu propósito de vida, como um resultado, lembra, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. Se não faz parte dessas demais coisas sendo acrescentadas, a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Se não veio para acrescentar dores, é uma riqueza que não é pecado. Pecado é você adquirir uma riqueza enganando, mentindo. Então, de um modo geral, essa coisa de... Entendi. Agora vamos lá para Abraão explicar a questão de Abraão ser Por muito gentileza, rico. vamos voltar lá então. O que acontece com Abraão? Nem sempre ele foi esse homem rico Sim. e abastado. Ele teve que tomar uma decisão, e a decisão foi uma quebra até de crença, paradigma limitante da sua família. Deus tinha falado para o pai de Abraão, para que ele saísse do lugar que ele estava e fosse para a terra prometida, para Canaã. Mas eles fizeram habitação no meio do caminho. E quando eles fizeram uma habitação no meio do caminho, Abraão estava bem, o pai era rico, o pai tinha bastante posse, estava tranquilo. Só que daí Deus dá uma direção para ele: vai para o lugar, para uma terra para onde eu vou te mandar. Desconhecida disso. E ele não sai, isso? ele sai dali Você com a sai sua sem saber família, pra onde você vai. tá indo. É Ó isso? o ônibus, a metáfora do ônibus pra gente. Ele podia continuar ali, seguindo a vida dele, mas ele pega e vai e obedece à maestria espiritual e segue os princípios da maestria espiritual. Se você conhecer a história de Abraão, você vai ver o crescimento que ele teve. E porque ele ouviu a maestria espiritual, deixou ela entrar dentro dele, ele alcançou a prosperidade e foi muito rico por causa disso. Legal isso, não é? Legal, extremamente, né? É um grande exemplo, né? Isso. Para que a gente possa entender esse conceito, né? E saber separar uma coisa da outra. Logo a gente pode dizer então que se você tem riquezas, tem bens, e esses bens você não sabe compartilhar com os outros, e eles não vão, você não os usa,
né? Dentro da sua missão de vida, Da sua missão de vida em função das outras pessoas, do bem, você se torna um egoísta. você está sendo egoísta e, consequentemente, um dia você vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Porque você teve todos os bens, Exatamente. não é isso? E não fez o uso devido. O IPVA chega, né? O IPVA chega, o seguro chega. Chega, né? Claro. As notas de manutenção chega. Exatamente. Da nossa Eu metade. costumo dizer, até interessante para a gente encerrar, porque existe uma passagem bíblica que diz o seguinte, que Deus é infinitamente misericordioso. É uma realidade. Uma Deus verdade é bom o absoluta. tempo todo. Deus é bom o tempo todo, infinitamente misericordioso. Porém, vírgula, o culpado jamais toma Ele é um Deus justo. por inocente, não é Ele é um isso? Deus justo. Ele Então, também é justiça. E Tem ele- gente que minha quer é a só, justiça. tem gente que só quer misericórdia, É. mas não quer justiça. É claro Não que quer ser justiça avaliado. sem misericórdia, eu acredito que não exista. Mas, né, o camarada fala, não, eu vou ser perdoado, misericórdia, e Jorge, de isso é repente... muito forte. Muito forte. Jesus chega numa árvore para comer o fruto dela e não tinha fruto. E ele amaldiçoa aquela árvore e não dá mais fruto. Olha que interessante. Haverá um tempo em que nós vamos ter que apresentar os nossos frutos a Deus. E essa vai ser a hora de nós sermos cobrados, avaliados. E às vezes ele faz isso nesse período mesmo. Então, a maestria da espiritualidade é esse conjunto que É o você nos conjunto mostrou, de sabedoria né? espiritual, espiritual. para você conhecer o seu propósito de vida, para você conhecer as promessas de vida para você. Deixando um texto para a gente encerrar sobre por que eu fundamento o propósito de vida aqui. Lá em Efésios capítulo de número 1, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo escrevendo, isso já é Novo Testamento, Nova Aliança. Na Bíblia da tradução, a mensagem vai dizer que foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Olha que interessante. Existe um propósito geral que Deus está executando em tudo e em todos, a linha de ônibus. E ali está estabelecida uma vida, o texto diz, uma vida gloriosa, planos de uma vida gloriosa, que nós descobrimos em Cristo. Ou seja, quando a gente faz essa ponte para a espiritualidade, nós descobrimos qual é o caminho para uma vida gloriosa. A minha pergunta hoje, eu deixo aqui agora o fechamento, é como anda a espiritualidade na sua vida? De cada um. De cada um. De cada um. De cada um. Muito bem. Agora, para o próximo programa, dá para anunciar, só anunciar a terceira maestria depois? Vamos lá. É possível? Se você está fazendo esse pedido, nós vamos deixar aqui Você para poderia os deixar aí, ouvintes. como será, né? Mas, Olha só. qual é a terceira? Ô Jorge, olha só. Você muito bem emocionalmente, com inteligência emocional, com seu coração aí pronto para coisas grandes. Você conectado com os céus. Você conectado com a sua espiritualidade. Tudo isso é suficiente para você ter uma vida gloriosa, plena? Não. Você precisa, na nossa metáfora, ir até o ponto do ônibus. Só que para isso você precisa de planejamento. Você precisa de estratégia. A próxima maestria, nós vamos tratar da maestria estratégica. Estratégia. Como trazer a estratégia de nossas vidas. Por quê? Porque a nossa vida é um malabarismo de muitas coisas acontecendo. Como planejar a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional, de forma que possamos chegar no lugar certo, na hora certa e fazermos as coisas certas para o resultado vir. Muito bem. Então a terceira maestria é Maestria estratégica. estratégia. Vamos falar sobre estratégia. Isso. Não é isso? Sobre planejamento. Muito legal. Vai ser muito bom. Muito bacana. Então a gente está seguindo aí, né? Esses temas tops de linha, né? E vamos chegar então à questão do planejamento da estratégia. Bom, e agora? Bom, agora você vai aprender como planejar. Isso. Qual a estratégia a ser Vamos usada. trazer algumas ferramentas Legal. poderosas aqui. Bacana. Crescer e conquistar, falando de vida, família e negócios aqui na Cultura com Anderson Cristofoletti. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Um grande abraço. Bom final de semana. Que vem por aí. Jorge, eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui. Um abraço a todos os ouvintes. Deus abençoe a vida de vocês.